professora, né? Eu tenho para mim como professora, pelo nível dela, a professora Terezinha Ribeiro Moisés, que é alergista, agradecendo a presença dela e agradecendo as equipes aí que ficaram, permaneceram conosco, porque teve esse pequeno atraso, eu assumi a responsabilidade na confusão de horários, não foi responsabilidade da nossa palestrante, e vou passar a palavra imediatamente para ela e eu vou tentando também organizar as perguntas que vocês vão passando pelo chat aí. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pela presença, professora. Obrigado. Queria agradecer o convite e pedir desculpa aí pelo atraso. Vamos começar. Onde que passa aqui? Passou? Aí eu passo aí. Eu não escuto. Bom, a gente vai falar hoje sobre as doenças alérgicas na infância. O tópico passado, acho que o mês passado eu falei sobre asma. Então hoje a gente não vai falar sobre asma não, só das outras doenças alérgicas. Então eu quis fazer uma diferenciação aqui em que é alergia e o que é atopia. Então a alergia é uma resposta biológica alterada a substâncias estranhas. E a atopia é uma, tem, é uma resposta também alterada, mas existe uma predisposição familiar, né, genética, para desenvolver essas doenças alérgicas. Geralmente elas são IgE mediadas. Então, para existir alergia, você tem que ter uma genética e um ambiente favorável. Esse ambiente é através de alérgenos, poluentes, infecções. Isso aqui é a história natural das doenças alérgicas. E um gráfico dizendo o seguinte: a primeira doença alérgica a aparecer geralmente é a alergia alimentar, ou relacionada ou em consequência de uma dermatite atópica. Então as duas doenças aparecem nos primeiros meses de vida e ela tem um pico ainda no primeiro ano, na primeira infância, e depois elas declinam com o passar da idade. Tem a forma adulta, mas a prevalência é menor. Enquanto que a rinite e a asma, elas começam mais tardiamente na infância e pode permanecer a vida inteira. De acordo com o estudo ISAC, que é um estudo de prevalência das doenças atópicas, de dermatite, rinite e asma, esse estudo foi feito aqui no Brasil há uns anos atrás, e a gente estuda a prevalência da dermatite atópica. Essa aqui foi nessas cidades, Curitiba, São Paulo, Berlândia, Itabira, Salvador e Recife. Em amarelo aqui está a prevalência nas crianças de 6 a 7 anos e em laranja de 13 a 14 anos, falando das duas faixas etárias de infância e adolescência. Então, como a gente pode ver, a prevalência é muito variável. E também na prevalência da rinite, nas mesmas cidades, a prevalência da rinite também variou muito. Aqui em Vitória, num estudo feito em 2009, a prevalência da rinite aqui é mais alta do que dessas cidades aí. Gira na idade de 13, 14 anos em torno de 46%. Para o diagnóstico das alergias, o principal arma diagnóstica é a história clínica. A história, o exame físico e os exames in vivo e in vitro. Para fazer uma avaliação da criança alérgica ou das pessoas de um modo geral, o principal é a história clínica. Os sintomas, a gente avalia os sintomas, o início
o início das patologias, porque eu vou falar em algumas patologias diferentes. Então, umas têm início mais precoce, outra mais tardia. Então, o início é importante, a frequência, o padrão, a evolução, os fatores precipitantes e agravantes, a evolução do quadro, resposta a tratamentos anteriores, condições de moradia e o local de trabalho, isso é mais para adulto, o impacto que as doenças têm sobre o paciente ou a família, os antecedentes pessoais, alérgicos ou familiares. Então, a doença, uma doença de infância que a gente vê muito frequentemente é a dermatite atópica. Ela se aparece, tem duas formas de apresentação. Na infância precoce, que geralmente aparece com lesões agudas, mas a localização mais frequente é na face, no couro cabeludo, nas superfícies tensoras. Nessa idade a gente encontra lesões em todo o corpo, mas essa carinha suja é uma carinha característica, onde tem esse T de que é polpado, geralmente ao redor dos olhos e é um T que faz no rosto, que não tem lesão. E essas pápulas eritematosas são intensamente pruriginosas, tem muita escoriação, erosão, exudato seroso e pele eritematoso. Dá esse aspecto aí, de cara Terezinha, suja. Na só criança para mais... lembrar, Oi. não sei se você vai falar depois, desculpa te interromper, mas em relação a essas dermatites da fralda, né? Se é possível diferenciar dos casos de atopia. Você pode continuar, depois eu volto a pergunta, só para lembrar, porque me ocorreu agora, pode ocorrer essa dúvida, né? E que você falou que pode aparecer em todo o corpo, se a gente tem condições de fazer essa diferenciação clinicamente, né? Dessas lesões que dá mais em região genital, né? Que Eu vou falar logo. A dermatite de fralda é uma dermatite irritativa. Geralmente é por sabões, produto de limpeza, essas coisas assim. Geralmente não é atopia. Ou dermatite de seborreica. Geralmente na dermatite atópica, eu esqueci de falar isso, bem, foi bom você lembrar. Polpa, geralmente, a criança pode estar toda comprometida, mas a nádega, a genitália tá bonitinha. É aquele bebê de bundinha limpa, tá? A dermatite atópica. Tá respondido? Então, na fase mais tardia, na forma infanto-juvenil, as lesões são de mais longa duração, geralmente elas já têm um aspecto mais crônico, geralmente nas flexuras do joelho, dos cotovelos, das nádegas, na fase mais superior das coxas, e é apresentada em forma de pápula eritêmato descamativo, a pele está espessada, pode ter liquenificação e pápulas fibrosadas. Os critérios diagnósticos para dermatite atópica têm vários itens, de acordo com essa dupla aqui, Hafni e Raffica, eles assim, estabeleceram o critério para diagnóstico de dermatite atópica. Esses são alguns dos critérios maiores. Você teria que ter pelo menos 3 critérios maiores, que poderia ser prurido, morfologia e distribuição típica, liquenificação ou linearidade nos mais velhos e nos adultos, envolvimento facial e extensor nos lactentes e nas crianças pequenas, dermatite atópica com reagutização, história pessoal ou familiar de atopia. Isso seriam os critérios maiores. Você teria que ter 3 deles e mais 3, pelo menos, mais 3 dos menores, que entre vários, esses aí são os mais importantes. Aquela pele seca, chamada de xerose, ictiose, hiperlinearidade palmar, ceratose pilar, reatividade cutânea imediata, geralmente é mediada por IgE, IgE sérica elevada, idade precoce de início e tendência a infecções cutâneas.
E na dermatite atópica a gente tem um agravante que são as infecções, que pode ser por vírus, por fungos e por bactérias. Os vírus, os mais importantes são o herpes e a verruga. É muito comum a gente encontrar também molusco contagioso. Os fungos, o tricofito rúbreo, pitirosporo ovalis, são mais importantes nos adultos. E o mais importante disparado é o Staphylococcus aureus, que dá muita infecção secundária, levando a quadro de agudização. Os atópicos, a dermatite, né, eles são geralmente colonizados com Staphylococcus. O Staphylococcus funciona até como antígeno, eles são super antígenos, então geralmente a pele fica muito pruriginosa e as crianças coçam muito e é muito suscetível à infecção. Muitas vezes leva até a internação para uso de antibiótico sistêmico. Outra doença também prevalente na criança é a alergia alimentar, que é definida como uma doença consequente a uma resposta imunológica anômala que ocorre após a ingestão de determinados alimentos. A alergia alimentar, ela entra na classificação de reação adversa a alimento. Ela é uma das reações adversas a alimentos. A alergia alimentar ela pode se manifestar de várias maneiras. A principal, ou talvez a que a gente espera mais, são os sintomas gastrointestinais, que pode ser mediado por IgE ou não. As mediadas, essa seta aí, conforme está mais para cima, é mediada por IgE. Tem as formas mistas e as não IgE mediadas. Então, aquela hipersensibilidade gastrointestinal imediata, vômito, diarreia, sintomas, dor abdominal, é geralmente causada por IgE. A síndrome de alergia oral e a esofagite eosinofílica. As doenças eosinofílicas geralmente têm um padrão misto e as enterocolite, proctite e doença celíaca, um padrão não IgE mediado. Também tem a apresentação em lesões de pele. A mesma coisa, pode ser IgE mediado ou não. A forma IgE mediada são as urticárias, os angedemas, urticária de contato e as urticárias crônicas, é menos frequente do que as agudas. Aí também a gente tem que falar que seria uma reação sistêmica, às anafilaxias. A manifestação de dermatite atópica das alergias alimentares também tem um padrão misto, e a dermatite herpetiforme, que não é IgE mediada. E as manifestações respiratórias são as que cursa com rinite, sintoma, né, de rinite alérgica, broncoespasmo agudo, é mais importante até do que a asma propriamente dita, e a hemosiderose pulmonar. As rinite e broncoespasmo IgE mediada e a hemosiderose não IgE mediada. Os alérgenos alimentares mais importantes para desenvolver sintomas de alergia alimentar são leite, ovo, amendoim, castanhas, crustáceo. Aqui também está faltando trigo e soja. O leite, o ovo e o trigo são mais importantes nas crianças. Castanhas, peixe, crustáceo e amendoim nos adultos. A prevalência aí é um pouco menor do que a gente vê na prática diária. Você vê que em torno de 2,5% a leite, 1,3% para ovo e assim por diante. A gente vê que tem muito mais, você geralmente tem super diagnóstico de alergia alimentar. Deixa eu falar ainda uma coisa aqui. E os adultos ainda diminuem essa prevalência aí durante a vida. Geralmente a pessoa vai adquirindo uma tolerância e vai ficando menos Terezinha, alérgica. antes de você continuar, o diagnóstico você já colocou, mas eu vou insistir aqui na colocação. O diagnóstico é clínico, por exemplo, a pessoa vem falando que toma leite e dá alergia, ou come castanha e dá alguma reação alérgica. É tão óbvio assim ou nem sempre é desse jeito?
a apresentação clínica? Porque parece muito simples, né? Assim, bom, a pessoa chega falando, já tem o diagnóstico pronto, né? Então é fácil aí você fazer um. Muito difícil o diagnóstico de alergia alimentar. Os fáceis, até os pacientes fazem diagnóstico. Geralmente eles já chegam, são aquelas regiões imediatas, geralmente já é mediada que comeu e teve problema. Muito mais quando é sintomas cutâneos, geralmente se empola ou fica com edema, angedema, mas o diagnóstico não é fácil. O diagnóstico eu diria que é muito difícil, principalmente naquelas formas não IgE mediada ou com sintomas mais tardios. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, quando for falar do diagnóstico. Outra doença que é muito prevalente, que é quase que o dia a dia da gente, é a rinite alérgica. A rinite alérgica é disparada e a mais prevalente, e o diagnóstico também é mais fácil. Então, nem toda rinite é alérgica, mas a rinite alérgica é bem clássica. Geralmente os sintomas são espirro, coceira no nariz, no olho, rinorreia aquosa, hiperemia ocular, porque tem sintoma ocular também, a rinite. Sintoma no nariz e nos olhos. Pode ter também na garganta, no conduto auditivo. Então, epidemiologia e impacto. A rinite não é uma doença incapacitante, não tem a mortalidade geralmente é zero, mas a morbidade é muito alta e compromete muito a qualidade de vida das pessoas. É responsável por muita falta escolar e ao trabalho, e quando ela é mal controlada, causa distúrbio do sono, fadiga crônica, prejuízo no aprendizado, apatia, ansiedade, diminuição da interação social. Fatores de risco para rinite alérgica é a história familiar de atopia. Geralmente, quando a pessoa tem níveis séricos de IgE acima de 100, antes dos 6 anos de idade, classe econômica alta, teste cutâneo positivo para antígenos inalatórios. A classificação das rinites, conforme eu tinha falado antes, ela pode ser infecciosa, pode ser alérgica, ocupacional, induzida por droga, hormonal. Tem várias causas de rinite que não são alérgicas. Às vezes confunde na hora do diagnóstico e tratamento. E outra classificação de acordo com os sintomas. Se eu estiver correndo muito, você fala, hein, Marcelo? Ela pode ser intermitente e persistente. As intermitentes, geralmente, durante a história a gente vê isso. Menos de 4 dias na semana ou por menos de 4 semanas consecutivas. E as persistentes são mais de 4 dias na semana ou acima de 4 semanas consecutivas. E também pode ser leve, que quase não tem repercussão no sono, nas atividades ou no lazer, no trabalho, e os sintomas geralmente não incomodam. E as moderadas e graves são aquelas que geralmente elas são mais graves mesmo, interferem no sono, interferem nas atividades de uma maneira mais ou menos intensa. E as intermitentes elas podem ser leve ou pode ser moderada ou grave. E as persistentes pode ser leve, moderada ou grave. E a comorbidade da rinite, geralmente ela sempre vem acompanhada de comorbidade ao respirador bucal, otite, sinusite e asma. Agora eu vou falar do laboratório, da avaliação laboratorial da criança alérgica. Então a gente vai pensar em todas as doenças alérgicas. Teste cutâneo de leitura imediata, que todo mundo conhece, teste de contato, dieta de exclusão, teste de provocação, avaliação por imagem e avaliação funcional. O teste cutâneo, os exames específicos, aliás, em alergia, eles vão auxiliar no diagnóstico, na confirmação do diagnóstico. Geralmente eles ajudam a confirmar. Você faz a história e fica em dúvida, você pode confirmar através dos exames. Diferencia a alergia de outras doenças, identifica sensibilidade a alérgenos não suspeitados, orienta o tratamento e podem predizer sensibilidade clínica futura. Mas eles isolados, eles não são diagnósticos, sempre tem que correlacionar com a clínica.
O primeiro teste é o de puntura, que é esse teste mais simples e mais conhecido. Ele diferencia os alergenos, geralmente abaixo de 2 anos e acima de 65 anos ele tem baixa reatividade. Isso não significa que não possa fazer, mas a interpretação é muito mais difícil. E a gente tem que ver a qualidade dos extratos. Geralmente isso aí é muito importante para você fazer o diagnóstico. Então você tem que ver a padronização, que tem extrato de tudo quanto é tipo, e você tem que ver a legenicidade deles, a potência e a estabilidade. Que é um modelinho do teste. Esse estudo, ele quis mostrar que a reatividade cutânea é de acordo com o diâmetro da pápula, que geram em pessoas atópicas e não atópicas. Então ele pegou, fez teste com dermatofagoide, que é esse vermelho, nos atópicos e nos controles. Nos controles a reatividade sempre foi baixa e nas crianças, no dermatofagóide, nos atópicos, ela aumentou progressivamente de acordo com a idade. Isso aconteceu também com os atópicos com a histamina. Então, com a histamina foi diferente, porque a histamina variou conforme a idade, independente da pessoa ser ou não atópica. Tanto foi nos atópicos quanto nos controles. Isso foi significativo. Então, é importante a gente, quando vai fazer um teste alérgico, fazer o teste com a histamina, porque você pode dizer se melhorar até a interpretação. Então, não sei se eu me fiz entender. Deu, Marcelo? Os principais alérgenos respiratórios, inclusive para dermatite atópica, rinite, asma, são os alérgenos respiratórios. Então, esse estudo feito com a população de São Paulo e Ribeirão Preto, eles verificaram que o dermatofagoide, pteromicinos, farinha, blômia, as baratas, foram os mais importantes alérgenos no diagnóstico nas doenças respiratórias. Nesse caso aí foi asma e rinite. E no Brasil inteiro a gente mais ou menos tem esse padrão. Os dermatofagoides são os mais importantes. E aqui em Vitória tem muita blômia também, que é a blômia tropicales. Eu acho que é mais importante nas regiões do litoral. Os testes cutâneos eles têm algumas limitações, principalmente em alergia alimentar. Você não detecta comercialmente a IgE específica, principalmente para frutas e vegetais. As crianças menores de 1 ano elas podem ter uma IgE específica aumentada, mas o teste cutâneo negativo. Então é uma limitação para o teste cutâneo. Outras limitações é criança abaixo de 2 anos, porque eu estou repetindo aqui que tem baixa reatividade cutânea. E o teste cutâneo positivo com um alimento isolado e associado à reação anafilática grave após ingesta deve ser considerado diagnóstico. Então você tem um teste positivo e já tem uma história de anafilaxia, mesmo que seja uma resposta baixa, você tem que considerar positiva. A avaliação em vivo, além dos testes cutâneos, tem isso é mais diagnóstico diferencial, ou a rinometria, a espirometria, mais para fazer diagnóstico de asma, e raio-x do seio da face, tomografia, comorbidade, conforme a gente falou antes. E a avaliação in vitro, esse negócio está caindo. Geralmente a gente faz alguns exames. O hemograma, porque a gente pode ver eosinofilia indiretamente. E a IgE total específica é o exame também que junto com o teste cutâneo, ele é muito importante nas doenças alérgicas.
A dosagem de IgE total geralmente não são patognomônios de alergia, então IgE total não significa alergia. Os pacientes alérgicos podem ter níveis normais de IgE e varia, o nível de IgE varia de acordo com o estímulo e geralmente é utilizado para calcular a aplicação do anti-IgE, que é um dos critérios do protocolo para fazer o anti-IgE, que é o Xolé, o omalizumab na asma. As indicações para IgE específica no soro são com a pessoa que tem dermografismo, nas dermatite atópica grave, impossibilidade de tirar os antihistamínicos ou o antidepressivo, que ele se inibe o teste cutâneo, quando tem uma reação anafilática prévia, porque o teste também pode desenvolver uma reação anafilática, quando tem essa baixa reatividade cutânea. A interpretação, nem sempre uma presença da IgE específica significa doença, você pode estar sensibilizado àquele alérgeno. Então, você também tem que investigar a sensibilidade do exame, se ele é confiável. E se você tem uma IgE específica, geralmente para algum determinado alimento, você pode pensar que ela vai desenvolver no futuro uma doença alérgica mediada por aquele antígeno, né? Existem também os valores preditivos para... deixa eu explicar. Nem todo o alimento, nem todo... No caso aí, o exemplo é para alimento. É igual para todo mundo. Então, se você tem uma IgE específica com um valor muito baixo, pode não ser significativo. Então, isso varia de alimento para alimento. Quando a gente vê lá classe 1, classe 2, classe 3, até classe 6 que vem naqueles resultados, geralmente alguns alimentos, um valor pequeno, ele é significativo e outros precisam de um valor alto para ser significativo. Então, a interpretação não é igual para todos os alimentos. No caso aí, o ovo, ele tem um valor de corte de 7, de um modo geral, mas se a criança estiver abaixo de 2 anos, ele tem um fator mais baixo, geralmente em torno de 2. E o leite é a mesma coisa, se for uma criança muito pequena, o valor de corte é mais baixo. Esses exames, eles são menos sensíveis, mas eles são muito específicos, ao contrário do teste cutâneo, que é mais sensível e menos específico. Aqui é um slide para mostrar a diferença dos dois, entre o teste cutâneo e não seria o RAST não, mas todo mundo conhece como se fosse RAST. O teste cutâneo ele tem um resultado imediato, o exame de sangue é mais tardio, o custo é mais baixo no teste cutâneo, mais oneroso no teste do sangue. A medicação tem que ser suspensa, principalmente os antialérgicos e antidepressivos. No teste cutâneo, no teste sorológico não precisa interromper. O teste cutâneo tem muito mais risco em relação apesar de ser seguro, ele tem risco. E outros fatores como alterações cutâneas, como dermografismo e dermatite atópica. O teste de provocação pode ser não específico para diagnóstico ou específico. Os específicos estão mais importantes atualmente, principalmente para alimentos e remédios. Só que esses testes de provocação, pode ser até perigoso, tem risco. Então você teria que deixar a pessoa no ambiente hospitalar para fazer o teste de provocação, para qualquer risco você intervir. Eu acho que já falei disso, esse slide está repetido, é em vivo. O tratamento das doenças alérgicas, agora eu juntei todas as doenças aqui, de acordo com uma doença a gente tem um tratamento diferente. Então a base do tratamento alérgico são as medidas preventivas.
desde controle ambiental, porque os alérgenos são importantes, e na alergia alimentar e na dermatite atópica, geralmente você previne com a amamentação, com não introduzindo alimentos muito... Isso é controverso também, cedo. Geralmente quando você retarda a introdução do alimento, você pode prevenir, fazer uma prevenção primária, mas depois que a pessoa já tem alergia, seria uma prevenção secundária e seria o tratamento definitivo. Se você identifica o alérgeno, você suspende e não existe mais a doença. Farmacoterapia, que nas rinites e nas dermatites variam, geralmente antihistamínico mais corticóide inalatório nas rinite alérgica, e na dermatite atópica os antihistamínicos não são muito... A resposta é pequena, o prurido não é aliviado quando usa antihistamínico, a participação da histamina na dermatite atópica não é muito importante. Imunoterapia com alérgenos é conhecida para a gente tem que selecionar a doença e os candidatos à imunoterapia para ter mais valor. A pessoa que tem geralmente teste cutâneo positivo a menos alérgenos, eles respondem mais, é mais específico, eles são candidatos a responderem melhor à imunoterapia. E educação, que você falando sobre a doença, geralmente a gente consegue adesão do tratamento, que é importante. O controle ambiental, a retirada, geralmente você tem que educar, no caso das crianças, os educadores, os pais, os avós, os cuidadores, as pessoas que estão envolvidas com a criança, porque nem sempre uma avó aceita que a criança tenha uma alergia a leite ou alergia a algum outro alimento que ela já está acostumada a dar. Então isso é importante, você conversar com a família, envolver as pessoas no tratamento para ter Terezinha, uma resposta nesse melhor. quesito aí da educação, tem alguma experiência positiva com a escola? Eu estou perguntando isso, sim, porque a gente tem, na maioria das equipes atualmente, esse programa de saúde escolar, né? Como é um problema, a gente está falando da infância, né? Eu não sei se seria apropriado uma abordagem com a escola, uma abordagem coletiva, né? Igual a gente faz muitas vezes com questões de higiene e tal. Então, assim, eu não me lembro de ter visto algum trabalho que abordasse esse tema. Geralmente vai falar de questões de nutrição e higiene, mais para frente um pouquinho, com a adolescência, aquela preocupação em relação a drogas, abuso de drogas e sexualidade, né? E alguns temas passam muitas vezes desapercebidos. Então, assim, eu queria saber se você tem alguma, se é recomendável, se vale a pena mesmo, se tem algum impacto, se tem alguma experiência específica. Eu acho que deveria ter, porque a gente encontra muitas pessoas que pedem laudo, falando que a criança não pode comer isso, aquilo. Então é muito, acho que tem muito, conforme a gente viu, a prevalência das alergias alimentares, ela não é muito alta. Assim, eu acho que tem super diagnóstico. Às vezes a gente vê nas escolas, metade das crianças não pode tomar leite, então aí tem muita infração dessa conduta, a pessoa, assim, eu acho que a escola eu acho que é importante por isso, porque primeiro eles vão, a mãe ou não sei quem fala para eles que tem alergia, assim, simplesmente fala, ó, não pode tomar leite. Aí fica aquele negócio, não pode tomar leite, mas pode tomar derivado de leite. Eles só não tomam mamadeira de leite, mas come queijo, todos os derivados danoninho e etc, que tem leite. Na escola, eu acho importante até para isso, para não ficar aquela paranoia.
separar criança com leite, criança que não tem leite. Então eu acho que a gente poderia até, eu posso até me comprometer em, sei lá, lançar essa campanha aí para fazer uma educação na escola, porque eu acho que a gente faz pouco. Eu estou Mas perguntando até poderia por uma entrar questão nesse. pessoal também, que eu sempre estudei em escola pública e tem essa história assim, tem que tomar leite, né? E eu sofri um pouco isso, porque depois de muitos anos que eu fui perceber que eu tinha intolerância à lactose, né? E aí eu, não, eu falava para as professoras, né? Também foi um pouco de dificuldade de se comunicar, né, da minha própria família. Mas eu falava, olha, eu passo mal se eu tomar leite. Não, mas tem que tomar leite, tem que tomar leite para crescer. E era obrigado a tomar o leite, era o inverso, né? Então não estava muito, vamos dizer assim, não estava muito na moda, não estava muito falado essas questões das alergias e só alguns anos atrás, né, uns 30, 40 anos atrás, na época que eu estava no primeiro ensino fundamental, né? Então eu acredito que hoje isso um pouco mais divulgado, com essas possibilidades de divulgação, isso deveria ser minimizado, né? Não, achei legal de você falar assim, não no sentido de isolar, né? Mas pelo contrário, para integrar, mas que tem peculiaridades, tem gente que vai ter. A escola tende a tratar todo mundo igual, né? E as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, têm problemas de saúde diferentes, né? E algumas questões simples de resolver, né? Mas achei legal essa tua fala aí de que nunca isolar, né? Nunca deixar pessoas separadas, assim, no sentido de. O que a gente vê hoje é o contrário disso. Geralmente é muita criança com alergia, diagnóstico de alergia, e aí a escola ela não sabe o que fazer com isso, é, porque cada um tem alergia a alguma coisa. Então eles exigem, normalmente, pelo menos algumas pessoas que eu atendo, querendo um laudo dizendo que é alergia. Então a gente às vezes não tem diagnóstico muito preciso. Você precisa fazer uma avaliação ainda. E uma das avaliações que é prática, que às vezes não é acadêmica, mas é no dia a dia, é retirar aquele alimento. Você faz dieta de exclusão. Aí você pede um tempo para a escola para ficar sem aquele alimento e às vezes não tem essa compreensão, porque falar, se quiser fazer tratamento aí a criança não pode vir para a escola. Essa Aí fica questão, difícil. desculpe entrar numa questão também administrativa, mas parece que é pouco importante. Mas esse encontro administrativo, para quem trabalha em atenção primária, ele tem uma importância que às vezes a gente não se dá conta. Encontro administrativo é aquele que a pessoa vai pegar um papel por vários motivos, um atestado, um laudo, né, como você deu exemplo. Em alguns estudos de demanda ambulatorial, esse tempo de cada 10 atendimentos, ele pode chegar entre 4 e 6 atendimentos. Quer dizer, as pessoas vão entrar em contato com o serviço de saúde para buscar um papel, um laudo, e às vezes tem uma exigência que seja da rede pública, né? Então, assim, a escola pública exige um laudo, às vezes não aceita do serviço privado, né? E exige que passe na unidade de saúde. Então, quer dizer, para quem está em atenção primária, em qualquer lugar do mundo, esse volume de atendimento, não digo só para alergia, mas de atender, de fornecer um laudo, um papel, um atestado, pode tomar quase 60% do tempo, quase mais da metade do tempo disponível para atendimentos, assim, de consulta, né? Porque vai ter que ter um atendimento individual, vai ter que sentar com a pessoa, esclarecer qual é o assunto, né? Então você fala assim, mas já tem o diagnóstico, é fácil. Não, mas vai ter que registrar em prontuário, vai ter que fornecer esse papel, esse documento. Multiplica isso por uma quantidade grande de alunos numa escola, né, pegando esse exemplo. Então, esse tipo de laudo ele toma um tempo considerável, porque às vezes a gente não se dá conta. Ele ocupa o tempo da consulta e um volume expressivo nesses diagnósticos de demanda ambulatorial que são feitos aí pelo mundo. Normalmente a gente não tem muito hábito de fazer aqui no Brasil, né? Mas de saber assim, a cada 10 consultas, o que a gente está atendendo, né? Então, Então, outra coisa que eu queria lembrar aqui, que eu não falei durante a exposição, que alergia a chocolate, por exemplo, que é um super diagnóstico, e geralmente isso aí não é super raro, é muito raro a pessoa ter alergia a chocolate.
Inclusive, outro dia a gente fez um simpósio e o médico do trabalho lá da fábrica Garoto, ele estava lá. Então, nós perguntamos quantos casos ele já viu. Ele disse que tem uns 20 anos que trabalha lá na Chocolate Garoto e nunca viu nenhum caso. E está sempre indo excursão de escola. A gente vê muito alergia a chocolate. Entendeu? A pessoa chega, não posso comer chocolate. E, às vezes esquece que o chocolate, a maioria do chocolate é o leite. Ou tem castanhas, tem amendoins, entendeu? Esse chocolate com amêndoa. Então isso a gente tem que deixar claro que nem o chocolate mesmo é Valeu pela muito boa inocente em notícia que você relação deu a pra isso. gente aqui, né? Então a gente fica feliz aí. Mas tem uma pergunta aqui lá de Ponto Belo, do Marcelo e a equipe que está assistindo lá. É, a alergia respiratória tipo bronquite alérgica, né? A importância dos corantes e ácido cítrico, se elas contribuem, se esses corantes contribuem para agravar a alergia, né? No caso especificamente de alergia. Ó, os corantes é uma outra coisa também que é super diagnosticada alergia a corante. Geralmente, o corante é uma coisa ampla. Existem vários corantes. Tem os corantes naturais, tem os corantes sintéticos, tem os pigmentos. Existem vários tipos Né? de situação que são usadas na indústria né, alimentar para melhorar o aspecto dos alimentos e que eles são permitidos na legislação, mas eles pouco dão alergia, principalmente respiratória. A maior parte dos aditivos, exceto os nitritos que podem piorar a asma, assim, tem umas asmas desencadeadas até por sulfitos e nitritos, principalmente sulfitos. Os corantes propriamente dito, não. Geralmente eles dão mais lesão urticariforme ou mesmo reação anafilática. Isso pode acontecer. Inclusive os naturais. E geralmente não são mediados por IgE, os corantes sintéticos. Eles não são, a participação deles é interrogada, mas não são IgE mediados, então é difícil a gente fazer diagnóstico, não tem como fazer nem IgE específica sanguínea, nem teste cutâneo, eles não são IgE. Os únicos são os naturais, que são o urucum, açafrão, é, aquele carmim, esses são corantes naturais, que eles são importantes, mas não muito prevalentes nas alergias, mas geralmente é mais cutânea do que respiratória. Eu vou, não sei se você vai falar, mas eu sempre ouço assim, acho que é quase um mito em relação a tratamento, a questão da homeopatia, né, que funciona muito bem para casos de alergia, assim, genericamente. E eu queria saber a tua opinião, o que, que tem de estudo sobre isso. A gente sabe que sempre é um tema muito polêmico, né, mas eu pessoalmente vejo alguns bons resultados na prática, assim como eu vejo bons resultados também com tratamento alopático, né? E geralmente é passado como se fosse uma panaceia, assim. Eu duvido muito dessas soluções, essas panaceias assim, que bom, resolve tudo, né? Para algumas pessoas eu vejo um resultado bom, né? Para outras nem tanto. Bom, Marcelo, eu vou ficar te devendo isso, porque eu não sei muito de homeopatia, não. Eu acho que as doenças alérgicas, como a gente viu naquele gráfico lá no começo, a história natural da doença, geralmente as doenças, as alergias alimentares, as crianças vão tendo um fenômeno de tolerância, vão deixando de ter. Isso ao longo dos anos, elas vão, como se diz o pessoal, vão melhorando. Então as mães fazem simpatia, fazem um monte de coisa, então eu não sei até onde vai. Será que se não fizesse melhoraria? A homeopatia eu não sei, eu sou totalmente assim, não posso te falar uma coisa que eu não sei. Então, se eu for pensar, eu sou uma pessoa alopata, de uma médica alopata,
não tenho conhecimento de homeopatia, eu poderia até falar alguma injustiça aqui com os homeopatas, entendeu? Então eu prefiro cientificamente, assim, pelo que eu estudo, eu não vejo, não, nos livros que eu estudo, eu não vejo indicação para tratamento homeopático. Quem sabe aí fica até uma ideia, né, de trazer a Ana Rita, a equipe aqui do Centro de Referência, eles têm muito interesse em até falar sobre o... Ah, desculpe te interromper aí, mas se quiser eu continuar, fica à vontade. Não, eu já acabei. Vocês têm mais perguntas? Tem mais uma questão que eu estava vendo, estava batendo papo aqui com... Apagou aqui? Oi? Não, eu estava batendo um papo aqui com o pessoal principalmente de Ponto Belo ali, que me chamou a atenção que eles têm acesso ao alergologista, ao alergista lá em Ponto Belo pelo consórcio, né? Mas me pareceu que tem alguma dificuldade de exame. Especificamente o teste cutâneo parece que eles não conseguem fazer. De repente até a Marcela que estava interagindo comigo pode esclarecer, mas eu achei que interessante que no próprio município eles conseguem um alergista através do consórcio, né? Eu não sei se você conhece algum outro município. Pelo que eu me lembro aqui, pelo que eu vi, é o primeiro caso assim que teve essa preocupação de colocar no consórcio o alergista, né? Talvez a Marcela aí pode digitar alguma coisa para esclarecer um pouquinho mais. E a pergunta, na verdade, para você é o seguinte: por exemplo, eles estão investindo um recurso ali para ter o alergista no consórcio. Se valeria a pena, por exemplo, adquirir kits, né, ou ter condições. Eu acho que sempre vale a pena. O teste não é porque às vezes a pessoa espera que o teste vai dar uma resposta a ela. Eu tenho alergia aqui. Aí você tem que fazer a história conforme a gente falou, associar a história selecionar o alimento, o fator predisponente aí como causador para poder chegar a um diagnóstico. O teste sozinho não vai resolver o problema. Os pacientes, eles têm muita expectativa, eles vão e não querem falar com a gente sobre a história, eles querem fazer teste, entendeu? Inclusive no serviço privado, o teste é mais caro, é mais caro do que a consulta. Se a gente quisesse ganhar dinheiro em cima de teste, poderia. O problema é que ele não ajuda no diagnóstico, mas ele é auxiliar, não é o diagnóstico do teste, seja cutâneo ou seja o GE específica sanguínea. Então a gente não tem, os testes não têm esse valor que às vezes é colocado nele pelo paciente. Então você tem que fazer uma história, selecionar o que você quer e depois confirmar através do teste. Eu acho importante, ele não é muito caro, entendeu? No interior já tem alguns médicos, não sei se no serviço público, mas eu sei que tem uma pessoa que voltou da residência agora em Linhares, tem em Colatina, em Cachoeiro, agora esse Monte Belo, não sei quem Ponto é, Belo. não conheço. A Marcela está até Belo. digitando aqui que eles têm muita dificuldade de fazer o teste cutâneo pelo SUS, né? E quando consegue, demora muito. Talvez a Marcela possa esclarecer, digitando aí para a gente, se esse profissional ele é de outro município, ou se ele é do próprio município de Ponto Belo, né? Pode ser que ele seja ali da região e dê assistência a outra cidade, só para esclarecer para a gente. Enquanto ela tenta responder minha pergunta, eu te faço uma outra, Terezinha. Geralmente nas unidades, o que eu vejo, eu sou do tempo ainda da desclofenamina e do prometazina, do Fenergan, né? Mas hoje a gente só encontra loratadina, né? Que ela está falando aqui que é de outro município. O profissional alergista, que presta assistência pelo consórcio, que é contratado ali pelos municípios da região, ele é de outro município, né? Mas voltando à pergunta aqui, eu vejo assim, loratadina, né, em suspensão oral e comprimido. E corticoide, prednisona e pronto, né? Geralmente um dexametasona tópica. Geralmente o que a gente tem nas unidades. Isso é suficiente? Vale a pena abrir o leque para mais alguma outra medicação que seja acessível?
pensando em unidade de saúde, né? Eu acho que loratadina, prednisona e Olha, ajuda, mas não resolve não, porque você vai tratar a rinite alérgica. Os antihistamínicos sozinhos não respondem, não resolvem, né? Exceto aquelas crianças que espirram ou crianças que coçam, porque se for obstruído, os antihistamínicos puros não resolve, não. Aí você teria que ter o corticoide inalatório. Para rinite, apesar de existir um programa de rinite e asma, o programa de asma não é sozinho, ele é rinite e asma. Só que a gente raramente encontra medicação para rinite. Nos municípios aqui de Vitória, não conheço os do interior. Eu acredito que não, porque a gente prescreve e ninguém consegue. Então, em Vitória tinha, na Serra, aqui tinha beclometasona nasal. Porém, ultimamente não está tendo. Eu não tenho visto, os pacientes têm falado que não está tendo. Não sei por que motivo. Mas hoje está mais fácil porque nas farmácias populares eles estão tornando o valor mais acessível. Então, eu acho que os doentes deveriam, como é que se diz, conhecer o direito deles, porque o programa é de rinite e asma, não é só de asma, e exigir que tivesse as medicações para rinite, porque na verdade só tem loratadina para rinite. Porque a prednisona... você falou agora, eu lembrei, eu também esqueci de falar da zona também, né? Tem também encontro, mas mais nas unidades que eu conheço aqui da Grande Vitória. E não, nasal, mas é assim, aquela história, o fornecimento relativamente irregular, mas Então, aqui teve uma época que tinha sempre, mas atualmente a gente está sempre, eles estão sempre falando que não tem mais. Eu não sei se é verdade, mas enfim, isso aí é de competência assim, do município. Que a gente teria para rinite a beclometasona, só a beclometasona em qualquer idade, que a beclometasona geralmente é acima de 4 anos. Para os pequenininhos a gente inventa, assim, às vezes usa, mas não é, em bula não é permitido. Ou acima de 2 anos tem as budesonidas, que você poderia usar um pouquinho mais precoce, a mometasona. Mas a gente usa, não tem disponíveis. No interior, não sei. Aqui em Vitória tinha apenas a beclometasona. Mas a disponibilidade das farmácias populares já ficou melhor, porque a budesonida na apresentação 32 custa em torno de R$ 6. é, Um frasco com 120 doses daria outro para dia eu tratar. chequei ali, foi até uma questão assim de consciência, porque eu cheguei na farmácia para comprar a budesonida, R$ 18, né? Aí o balconista me informou, olha, se eu tiver uma receita do SUS, fica por R$ 4. Isso já tem algum tempo, né? E aí eu falei, nossa, então eu vou na unidade, faço a receita do SUS, né, pra mim, mas só que bateu aquele drama, não tinha me consultado, né? Eu falei, poxa, me parece injusto fazer isso, né? Embora muita gente faça. Então não é correto você ter um receituário, né? Isso é antiético, né, pro médico ter receituário dentro da bolsa, por exemplo, ou fazer uma receita sem fazer uma consulta, que a gente vive batalhando contra isso, né? Porque você mesmo falou, não é só o exame, né? Tem que fazer a consulta, né? Aí de repente eu me deparei com a situação ali, poxa, eu vou fazer uma receita para mim mesmo, né? Mas não me pareceu correto naquele momento, né? E então eu acredito que muita gente faça e o acesso pode ser muito facilitado. O preço também tem que tomar um cuidado, que tenha aquilo que a gente chama de prevenção quaternária, né? A gente tem que tomar cuidado com o excesso de medicação. O brasileiro gosta muito de usar medicamento e acaba banalizando o uso também. Então, um preço muito acessível, numa sociedade de consumo que a gente tem que tomar cuidado. Então, é primordial o que você já colocou, de que precisa do aspecto clínico, né? Senão, o fato da pessoa estar espirrando, estar coçando o nariz, não quer dizer que ela tem uma rinite, né? É um indício muito forte, mas precisa de uma boa avaliação.
E eu acho importante também, voltando no caso da escola, para esclarecer isso, né? O quanto que é bom, seria bom para as equipes de atenção primária ter estreitar esse relacionamento que já existe, né, por outros aspectos, principalmente sexualidade e drogas, não para querer criar mais doença, né, mas para também esclarecer o assunto, desmistificar o assunto. E seria uma ótima assim, que a escola ajudasse a até identificar em fases precoces, que às vezes é difícil para a família, né? Principalmente casos leves, né? Que você pode incomoda bastante a criança, né? Atrapalha bastante o desempenho escolar dela, poderia estar sendo identificado. Então, eu estou falando da medicação, mas eu sei que não é só ter acesso à medicação, né? A gente tem que ter acesso a um bom serviço de saúde, né? Equipes, né? Não é só o médico, equipes, enfermeiras, né? Agentes como Outra coisa em relação à alergia alimentar também é que às vezes você faz aqueles tira alimento das crianças e você tem que pensar no aspecto nutricional, porque nem sempre, às vezes tira vários alimentos e eles são importantes para a nutrição, para o crescimento. Então é importante a gente ter certeza do diagnóstico, ainda que se a gente não tiver condição de fazer teste cutâneo, porque nós também aqui na cidade não temos, aqui no trabalho aqui no Hospital das Clínicas já teve teste, agora não tem mais, entendeu? Então não tem ninguém para fazer, não tem puntor, é uma coisa muito irregular. Então você teria, eu comprei a bateria de teste na época que teve, então é uma coisa que você teria que ter alguém para fazer, não tem esse profissional que faz, entendeu? Então é muito difícil a gente ter. Então a gente tem que trabalhar muito com história, fazer da dieta de eliminação e provocação, que é uma coisa que a gente poderia fazer para diagnóstico, não é o mais acadêmico, mas é uma coisa que a gente faz e às vezes resolve. Zinha, eu vou abusar de você, pedir assim, se tiver algum material didático, assim, com uma linguagem para leigo, né, que a gente possa disponibilizar, ou até para, claro, né, material técnico, a aula vai ficar disponível para as pessoas assistirem depois, mas a gente, só para lembrar que a gente tem no Telesaúde, tanto o Brasil como o Telesaúde Espírito Santo, uma área de biblioteca, que a gente pode deixar disponível esse material para o pessoal baixar, né? A aula dá para assistir, né? A gente estimula que outras pessoas assistam, que em outros momentos, mas também se tiver algum material a gente pode também disponibilizar, se você tiver alguma coisa disponível, da gente disponibilizar na biblioteca, passar para a gente coloca aí para as equipes, né? Para eles poderem ter acesso, né? É, bom, a gente agradece que a tua participação, a participação da equipe, principalmente a intensa participação do pessoal de Ponto Belo, que tá de parabéns aí, está sempre marcando presença, né? O pessoal de Ponto Belo não falha, e sempre com a quantidade boa de pessoas, e com a participação sempre de qualidade. A gente gostaria de agradecer aí o Felipe também, que participou, Getelli, de Vitória, que depois saiu, que não estou vendo mais. Lembrando que a semana que vem, dia 18, que é uma terça-feira também, mas aí mais cedo um pouquinho, 13h30, a gente tem uma web com a Tereza Cardoso, que é referência em dengue aqui no estado. Acho que a gente está diante aí de um outro problema sério de saúde pública, aí novamente, né, risco de uma epidemia, mais uma vez, então acho que é interessante vocês assistirem, né. Eu agradeço novamente, Terezinha, eu peço que vocês assistam também a apresentação que ficou gravada sobre asma, achei muito didática, eu mesmo revi depois, né, eu acho que vale a pena assistir as duas, que ela colocou de maneira bem objetiva. Acho que para a gente que atua em atenção primária é muito útil, assim, muito prático, sem muita complicação, que às vezes um especialista vem falar, parece que complica mais nossa vida, né? E a Terezinha tem sido muito feliz, está falando uma linguagem que a gente entende, com questões acessíveis, né? A gente nem sempre tem tudo que poderia ter, mas dá para ver que é possível, tanto de medicação, de exames, né? Então a gente agradece muito o cuidado que ela tem tido nessa linguagem aí para. Eu agradeço a oportunidade de falar. Eu acho que a gente tem sempre mais coisa para falar, mais
o tempo esgota. Então eu queria agradecer quem participou e eu fico à disposição aqui em Vitória. Eu já estou perto de me aposentar, mas mesmo assim eu fico à disposição por telefone, alguma coisa para alguma dúvida, alguma situação que vier, que esses meus colegas precisarem. Obrigada. Security